Antes de começar esse top 10 alguma coisa, eu vou dar um tempinho para você pegar uma caixinha de lenço de papel. Acredito, você vai precisar. Quando a nova geração estreou em 87, os fãs de Jornada nas Estrelas torceram o nariz. Como é que tinham coragem de mexer com a série preferida deles? Que Enterprise esquisita era aquela que mais parecia a cabeça de uma naja? E aquele careca na cadeira do capitão? E um Klingon na ponte de comando? O fato é que pouco tempo depois os fãs todos se renderam à nova geração. E quando a série terminou, depois de 7 temporadas, eles tinham vivenciado grandes roteiros, grandes episódios, histórias fantásticas que deixaram muita saudade e emocionaram até o mais Borg dos fãs. Nesse Top 10 alguma coisa, a gente vai ver momentos emocionantes de Jornada nas Estrelas, a nova geração. Em 10º lugar, a despedida de Tasha Yar para a tripulação da Enterprise. A Denise Crosby, a atriz que fazia Tasha Yar, resolveu sair da série muito cedo, no primeiro ano ainda, porque ela não estava a fim de continuar. Então, fizeram um episódio em que ela morria, né? No final desse episódio, ela faz uma despedida emocionante para a tripulação toda. Só não foi mais emocionante porque a série ainda estava muito no começo, a gente ainda não tinha se acostumado com os personagens, ainda não tinha desenvolvido aquele respeito, aquele carinho pela Tasha Yar. Mas o Data achou bem emocionante. Para você que não percebeu, a atriz também se despediu dos fãs. No episódio Simbiose, que vem antes daquele episódio Essência do Mal, onde a Tasha Yar morre, o episódio Simbiose ele foi ao ar antes, mas ele foi filmado depois do episódio Essência do Mal. E na última cena em que a Tasha Yar, que a Denise Crosby, aparece, na última cena ela dá um tchauzinho de adeus aos fãs. Ou seja, ela não sabia que ia voltar depois, então essa era a despedida dela. Então se você reparar, no finalzinho da cena, lá no fundo, ela dá um tchauzinho para nós, os fãs da série. Na nona posição, a despedida da Deanna Troi para o seu filho. Pois é, né? A Deanna Troi teve um filho. Esse foi um roteiro escrito para aquela série que não deu certo, que acabou não acontecendo, a Jornada nas Estrelas Fase 2, né, que a gente já falou, dos anos 70, que acabou virando o primeiro filme e tal. Esse roteiro estava escrito já e ele foi adaptado para a nova geração. Então o que acontece? Uma entidade entra na Enterprise e engravida, vamos dizer assim, a Deanna Troi, que vive toda a experiência de ser mãe. A gravidez dela corre muito rápido, o filho nasce logo e a criança começa a crescer numa taxa muito elevada, assim. E em determinado momento, a criança, que era um ser, né, resolve explicar por que estava ali e vai embora, né? Só que ele já deixou na Deanna um sentimento de maternidade e ela sentiu com a perda do filho e, apesar de ter ficado feliz por ter entendido o que aconteceu com ela e o respeito que aquela entidade teve com ela e com o resto da tripulação, ela ficou com aquele sentimento de perda de um filho. Então isso realmente foi também emocionante para a gente que acompanhava a série. Na oitava posição, a restauração da honra do Worf. Quem acompanha a série desde o começo percebe a saga que é essa história da honra do filho de Mog, aquele Klingon que teoricamente traiu o seu povo num ataque romulano. O Worf carrega essa culpa por toda a série, tentando restaurar o nome da sua família, tentando restaurar o nome do seu pai. E isso acontece, é um arco, né? Acontece em uma série de episódios diferentes, e isso só vai ser resolvido no episódio Redemption, que é o último da 4ª temporada e o primeiro da 5ª temporada, quando tem aquela guerra civil Klingon, né? Quando o Gowron, o chanceler eleito, restaura a honra da família do Worf. Para quem viu a série toda e acompanhou esses episódios todos, que o pobre do coitado cabeça de tartaruga sofreu esse tempo todo, né?
É muito legal ver a honra dele ser restaurada no episódio Redemption. Eu lhes devolvo a honra de sua família. Eu lhes devolvo agora aquilo que lhes foi injustamente tirado. Que o seu nome seja falado mais uma vez. Você é Worf, filho de Mogg. Nosso número 7 é a participação do Spock no episódio Unification. Reunificar vulcanos e romulanos era uma coisa falada já desde a série clássica, né? Eles têm ancestrais em comum e muitas vezes já foi tentada a reunificação e isso nunca aconteceu. Quando isso finalmente fica mais à tona, né? O responsável por esse feito não é outro senão o nosso velho conhecido Vulcano. Isso 100 anos, mais ou menos 100 anos depois de ele ter servido lá com o Kirk na Enterprise original, né? Ele aparece logo no comecinho do episódio e isso já foi o suficiente para emocionar os fãs, grandes fãs da série, que sabem da importância do Spock, né, para a série toda e para as histórias de Jornada nas Estrelas. Na sexta posição, o episódio The Defector, né, o Desertor, é uma situação particularmente interessante. Assim, o Capitão Tomalak dos Romulanos, ele aparece de vez em quando na série, sempre infernizando a vida do Picard, e particularmente nesse episódio ele estava atrás de um desertor do seu povo que estava na Enterprise, né? Então ele ameaça, tem duas aves de guerra romulanas cercando a Enterprise, e ele ameaça o Picard com aquele joguinho de palavras que ele tem, um joguinho psicológico, dizendo que esperava mais do Picard. Nesse momento o Picard sinaliza ao Worf, que faz com que 3 naves Klingon apareçam cercando as naves romulanas. Esse momento é particularmente emocionante porque toca o tema Klingon nessa hora e a gente vê o quanto é importante e quanto foi legal esse momento na série. Eu esperava mais de você do que uma ameaça vazia, Picard. Então é o que terá. Sr. Worf? Sim, senhor. Naves Klingons, armadas e prontas, senhor. A quinta posição não é um momento em particular, mas um episódio todo, né? The Inner Light, do 5º ano, é um episódio todo emocionante. A Enterprise encontra uma sonda e o Picard é atingido e acorda num planeta chamado Catan, onde ele vive uma vida inteira, desde que era jovem, não tão jovem, mas até ficar bem velhinho. Isso é interessante porque não se sabe. O Patrick Stewart é tão bom que a gente, em determinado momento, não sabe se aquele planeta onde ele está envelhecendo é a realidade. A Enterprise era só um sonho dele, ou o contrário, né? E no final, quando ele recebe a mensagem dos caras dizendo qual era a intenção dele porque ele tenha passado por tudo aquilo lá, e com o flautim, que era o instrumento preferido dele, que ele tocava lá no planeta, quando ele toca aquele flautim no final do episódio, se lembrando de tudo que ele viveu em todos aqueles anos, muitos anos, que na verdade foram só 25 minutos, aquilo é muito interessante. É uma das histórias mais bem escritas da história da ficção científica, na minha opinião. O negócio é muito interessante e muito emocionante também. Na quarta posição é o fato do Picard ser confundido com um deus por proto-vulcanos no episódio Who Watches the Watchers, né? Quem observa os observadores do 3º ano ainda. O que acontece? Tem um planeta onde tem uns vulcanos meio primitivos lá e que tem uma base da Federação, um observatório que fica lá camuflado. Esse observatório dá um problema técnico, o pessoal da Enterprise é obrigado a resgatar os cientistas da Federação que estavam lá, e nesse processo todo, um dos nativos também tem que ser levado para a Enterprise. Quando ele acorda,
meio desnorteado e tudo, ele vê que todo mundo se dirige ao Picard pedindo alguma coisa, ou falando alguma coisa, dando alguma informação, e ele acha que o Picard é uma espécie de Deus, né? E ele passa a adorar o Picard quando ele volta pro planeta dele. Ele espalha essa notícia e tudo. Então, toda essa o desenrolar dessa história fica muito emocionante por conta disso, ainda mais quando o Picard tenta explicar para ele e para o povo a realidade das coisas. Lincoln, eu sou um homem. Eu não sou um guardião. Eu sou um viajante de uma terra distante, nada mais. Mas o senhor devolveu minha vida. Eu sou seu criado. Você não é criado de ninguém, Lincoln. Eu não desejo sua obediência nem sua veneração. Na terceira posição, um momento particularmente emocionante da série é quando finalmente o capitão Jean-Luc Picard senta à mesa para jogar pôquer com os seus oficiais sêniores. Tá? Jogar pôquer nas séries de Jornada nas Estrelas é uma coisa meio recorrente, assim. Eu acho que você ser treinado para blefar é um diferencial dos seres humanos na conquista do espaço, assim, né? Eles precisam ter esse jogo de cintura, então mostra sempre o pessoal nas séries jogando poker em algum momento. E durante a nova geração, isso é mostrado diversas vezes, mas o Picard nunca está junto. Isso só acontece no final do último episódio da série, e você vê a satisfação no rosto do resto da tripulação, da Deanna Troi, do Riker, do pessoal que está todo lá, quando o Picard finalmente se senta para jogar com eles. Isso mostra o quanto ligados eles estão, o quanto eles passaram por tanta coisa juntos, né? Combina bem com o final da série, essa cena. Na vice-liderança, a volta da Tasha Yar no episódio Yesterday's Enterprise, que foi traduzido aqui como O Elo Perdido, né? O nomezinho em português o nome em inglês é tão interessante, né? A Enterprise de antigamente, do ontem, Enterprise, a antiga Enterprise. O Elo Perdido ficou muito ruim, mas tudo bem. Vamos lá. O que acontece é que, por uma fenda no tempo, a Enterprise C, que era a antecessora da Enterprise do Picard, acaba voltando, ela aparece nos dias da Enterprise D, ou seja, ela sumiu de 20 e poucos anos atrás e apareceu de repente. Então tudo que aconteceu nesses 20 e poucos anos foi instantaneamente alterado, e no meio dessas coisas todas, a Tasha Yar continua na Enterprise, o Worf não existe ali, e a Tasha ainda é oficial de segurança, né? Isso tem um monte de consequências, ainda mais porque a Guinan, que a gente conhece, a Guinan tem aqueles poderes esquisitos dela, estranhos. Ela vê a realidade de uma forma diferente da nossa, e ela percebe que alguma coisa está errada. E ela sabe que é com a Tasha. Então, o desenrolar da história é muito bom, esse roteiro é maravilhosamente escrito, maravilhosamente concluído, é muito boa, é muito emocionante acompanhar esse episódio. Eu não deveria estar aqui, senhor. Eu deveria estar morta. Eu estou fazendo aqui uma seleção de 10 momentos, mas é meio impossível separar somente 10 momentos emocionantes dessa série. Então, na nossa menção honrosa, não vai ter só um, mas mais 3 momentos diferentes. O primeiro deles é a olhada que o Borg Hill dá para o George no final do episódio I-Borg, né? O que acontece? O Hill é um Borg que foi levado à Enterprise porque ele estava ferido, eles resolvem consertar o menino, resolvem lá ajudar, e aí vão tentando implantar nele um sentido de individualidade, o que ele acaba pegando, né? Ele se torna amigo principalmente do Geordi, e quando eles resolvem retorná-lo à coletividade, a gente não sabe se quando ele voltar, não saberia ainda naquele momento, né, que já ele volta depois de um outro episódio posterior, mas naquele momento a gente não sabia o que ia acontecer, se ele ia se manter
com aquela mentalidade individual, ou ia ser novamente reassimilado pelos Borgs. Quando ele, no último instante do episódio, quando ele está sendo transportado com os companheiros Borgs dele, ele dá uma olhada pro Geordi, dizendo assim, como quem diz assim, eu vou me lembrar de tudo isso, né? Até a cara do Geordi, de espanto, a cara que ele faz é muito assim, inesperada. Então a gente podia já, a partir desse momento, a gente sabia que alguma coisa mais viria pela frente, como realmente veio depois. E isso foi emocionante. A segunda menção honrosa é o Sarek chorando no episódio que leva o nome dele. O Sarek é mais um dos nossos vulcanos preferidos no cânone de Jornada nas Estrelas. E quando ele aparece no episódio do 3º ano da nova geração, ele tem uma doença degenerativa chamada Síndrome de Bendai. O que acontece? Ele não consegue mais... nós sabemos que os vulcanos eles têm as emoções, eles só controlam as emoções, né? Quando eles pegam a Síndrome de Bendai, eles não conseguem mais controlar essas emoções. E pior, como os vulcanos têm uma série de poderes telepáticos ou habilidades telepáticas, eles acabam transmitindo essas emoções para quem está próximo, para quem está em volta. Então, além dele extrapolar as emoções, as pessoas que estão em volta também acabam extrapolando. Então, isso é um tanto complicado, né? A gente percebe isso principalmente quando o Data e alguns oficiais fazem um concerto de violino, de cordas, né, em homenagem a ele, e o Sarek acaba chorando durante a execução de uma peça de Brahms. Isso foi bem bonito de ver mesmo. Nossa terceira e última menção honrosa vai para o episódio Chains of Command, em que o Picard é capturado por um cardassiano e ele é torturado. E aquela história de quantas luzes você vê aqui mostra pra gente a capacidade artística que o tal de Sir Patrick Stewart tem diante das câmeras, né? O cara não é um ator shakespeariano à toa. É impressionante como ele demonstra aquelas emoções a despeito do que o cardassiano está querendo fazer com ele. Ele se segura de tal forma que ele nos emociona de duas vezes, como o Picard e como a capacidade artística do ator. Eu só vejo 4 lâmpadas! Não dava para ser diferente, né? Na minha opinião, pelo menos, o momento mais emocionante de toda a série de Jornada nas Estrelas é quando o Sr. Scott entra na ponte da sua Enterprise original. No episódio Helix, né, Relíquias, o Scott é resgatado de um teletransporte que ele ficou lá pendurado por 85 anos, né? Coisa de gênio, ele deixou a rotina de rematerialização suspensa, então ele ficou lá dentro do buffer do transporte por 85 anos. Quando resgataram ele, ele era um engenheiro como ele era 85 anos atrás, só que num futuro para ele, né? Então tudo, a Enterprise D para ele é muito diferente, muito moderna, e ele acaba se tornando um estorvo para o resto da tripulação, principalmente para o outro engenheiro, o Geordi, né? Diante de tantas coisas que acontecem com ele nesse episódio, ele resolve finalmente conhecer o holodeck e pede para reconstruir a ponte da velha Enterprise, né? E isso, ele entrando lá, a gente sente como se a gente tivesse entrando nós mesmos dentro da ponte da Enterprise, e quando o Picard entra lá e bebe com ele, isso também foi muito bem sacado, é muito emocionante de ver isso tudo. Bom, é claro que esta é a sua Enterprise. Na verdade, eu servia em duas.
Esta foi a primeira. Também foi a primeira nave na qual servi como engenheiro-chefe. Sabe, servi a bordo de 11 naves, cargueiros, cruzadores, naves estelares. Mas esta é a única que eu lembro com muito carinho. Bom, esses foram os 10 momentos, ou nesse caso os 13, né, momentos mais emocionantes da nova geração, na minha opinião, tá? É claro que tem muitas outras coisas interessantes. Se você lembrar de alguma ou quiser fazer um adendo aqui, deixa nos comentários, fala o que você achou. Outros momentos mais legais que você queria que tivessem aqui nessa relação e acabaram não aparecendo. E obrigado por vocês estarem aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi emocionante, fala a verdade. Tá bom? Assine os nossos canais, nós estamos sempre por aqui. Um abraço.